Oh, Jesus, o Senhor está no comando de todas as coisas. Paz. Que Deus abençoe vocês. As mulheres estão aí? As guerreiras estão com suas armaduras? Muito bem. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus guarde e proteja vocês. Vamos para a guerra? Vamos falar para o inimigo que ele não tem poder sobre a nossa família? Eu separei para ler aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eita glória! Em Gênesis, Deus usa a palavra para criar o mundo. Haja luz, haja terra, separa terra por um lado e água para o outro. Os luminares, estrelas, sol, lua. Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo. Ele não está nos devendo nada. Nada. Deus não nos deve nada, meus irmãos. Nada. Deus não nos deve nada. A fé. Aquele que crer e tiver fé, seus filhos vão ser curados e libertos. A vida da sua casa, sua família vai ser restaurada. Em nome de Jesus. Não vamos abrir brecha. Não vamos abrir brecha. Vamos abençoar nossa família. Vamos falar em nome de Jesus que a nossa família é do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus vivo, Deus verdadeiro, aquele que construiu todas as coisas. Em nome de Jesus. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Não só da sua família, que ele construiu a arca e saiu anunciando, vai chover, mas ninguém acreditou. E eu vou dizer para vocês, muito difícil de crer também, porque naquela época não chovia, né? Não chovia na terra, vinha aquele vapor debaixo da terra para umedecer o sol. E o povo não acreditou em Noé. Deveria, né? Nós, por exemplo, na época de Noé, olha, fazer uma arca, né? Construir uma arca muito grande. Deus deu ordem aos animais, e os animais veio de 2 em 2 e entrou nessa arca. Se eu ver uma coisa dessa, uma coisa na época de hoje que, pensando bem, é impossível de fazer, eu só posso crer que Deus está fazendo. Quem crê em Deus sabe que Ele faz. Ele faz a diferença na nossa vida. O ar que nós respiramos é de graça, enquanto o homem vende o oxigênio. Lembra do tempo na época do Covid? Que tinha gente correndo atrás para comprar cilindro de oxigênio? Porque não... É assim. Você acha que o homem liga? Primeiro eu, depois você. Com Deus não é assim. Deus olha para nós, Deus nos socorre. A palavra diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Estamos angustiados, a família está passando por luta, o marido está desempregado, os filhos estão fora de casa, estão com alguns vícios, dependência química, estão com vícios de mentira, de engano, de prostituição. O que está acontecendo? Ou a pessoa mesmo, a própria dona da casa que está procurando socorro porque ela quer largar de algum vício e não está conseguindo. Então, eu quero dizer para vocês que esse canal é justamente para isso, para nós orar para as pessoas que estão precisando de socorro e que estão fracas na fé. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Em nome de Jesus.
E eu creio que eu e minha casa servirão ao Senhor. Eu creio que meus filhos servirão ao Senhor. Eu creio que todos aqueles que estão presentes nessa página, que estão buscando, vão receber a bênção. Só tem que ficar firme. Uma pessoa perguntou assim para mim: pastora, mas esse tempo de vídeo da senhora não é muito curto? Essa oração sua não é muito curta? Então eu quero dizer para vocês, eu estou respondendo para essa pessoa também, que nem é o tempo de oração. É o que está aqui. É a fé. Você orar 1 hora e não crer? Ah, já orei. Seja feito como quiser. Se deu, deu. Se não deu, já duvidou. Se você está dizendo que Deus faz, se você está declarando que Deus faz, então não é o tempo. Não é o tempo. É você ser sincero de coração, ser verdadeiro. Claro, quando eu me retiro e vou orar, eu vou orar mais um tempo. Não é só essa oração. Eu vou agradecer, eu deito agradecendo a Deus o tempo todo. Eu acordo para ir ao banheiro agradecendo a Deus, porque eu posso ir até o banheiro, pelo ar que eu respiro. Vamos orar com fé. Vamos orar com fé e clamar com fé. Porque Deus faz, Ele faz. Ele fez lá no passado. Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Jesus é presente na nossa vida, todos os momentos. Ele diz assim na palavra dele: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos, eu estarei. É o Espírito Santo que age dentro da nossa vida. É o Espírito Santo que nos move. É Ele. E para Ele, toda a honra e toda a glória. Não tem como separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como separar. Assim como nós não podemos separar o Antigo Testamento, Gênesis e Apocalipse. Gênesis não tem como separar. É como se nós apagássemos o nosso passado. Eu sei quem foi minha mãe, eu sei quem foi meu pai, eu sei quem foi meu avô, eu sei quem foi minha avó, eu sei quem foram os meus tios, meus primos. Vou pegar uma borracha e vou apagar. Não. O livro de Gênesis está recheado de testemunho. Os heróis da fé estão lá. Como Noé e como Abraão, como Jacó, Isaac, Jó, Davi. Nós temos muitos heróis da fé. Muitos. Aqueles que esperaram em Deus e receberam. Então eu quero dizer para vocês, não desanime, não desanime. Se posicione na sua casa. Entregue tua vida para Jesus. Senhor Jesus, hoje eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero ser mais a criatura. Eu quero ser seu filho, sua filha. Deus criou todas as coisas. Criou criatura. Mas eu não quero ser mais criatura, eu quero ser filha. Eu quero ser filho. Então é assim. Os patriarcas da fé, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Mas ele foi e recebeu. Dono de muitas terras, cresceu de uma forma sobrenatural e Deus foi com ele. Deus foi com ele. Deus prometeu a ele que ele ia ter um filho. Já estava idoso. Sara, a esposa dele, era idosa. Mas ela teve Isaac, o filho da promessa. Então não importa o tempo.
Vai acontecer. Eu creio. Você crê? Vamos orar? Senhor, meu Deus, estamos aqui na Tua presença, te agradecendo pelo amanhecer, pelo nosso café da manhã, te agradecendo pelo almoço, te agradecendo pelo lanche e pela janta. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, te agradecer pela vida de cada uma, cada mãe, cada pai que está guerreando, Pai, contra o inferno para salvar seus filhos, salvar seu casamento, salvar sua família. E eu sei, Pai, que quando nós guerreamos e temos Jesus na nossa frente, um nome que tem todo o poder, o inferno estremece quando ouve esse nome. Esse nome, Pai, esse nome, Senhor, que nos dá a certeza, Pai, da nossa família ser salva, dos nossos filhos ser curados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os nossos filhos estão curados dos vícios, de qualquer doença, Pai. Que os nossos filhos estão curados, Pai, e estão libertos. Eu vejo pela fé que o Senhor está abençoando a minha casa. Me traz paz dentro do meu lar. Pai, não deixa faltar o pão nosso de cada dia na nossa casa. Não deixa faltar na casa da viúva e nem dos órfãos e nem dos menos favorecidos. Porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é bom. E o Senhor tem uma misericórdia que dura para sempre. Então, meu Deus, eu quero te agradecer por tudo. E pedir, Pai, guarda essas mães, guarda esses pais e esses filhos. E traz eles de volta para casa transformado, mudado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deixamos tudo na mão de Deus por hoje. Amanhã a gente se vê de novo. Que a paz do Senhor fique sobre a sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus.